Olá! O Porto, lá em Portugal, se tornou um dos destinos turísticos mais comentados, mais quentes da Europa, né? Mas a gente sabe que, para além daquele charme todo das fotos, existe um impacto real na cidade. Nesta análise, a gente vai deixar o achismo de lado para mergulhar de cabeça nos números e entender os dois lados dessa moeda, os benefícios e, claro, os desafios. Olha, o nosso caminho por aqui vai ser bem claro. Primeiro, a gente vai dar uma olhada geral na cidade. Depois, é fundamental entender como os dados foram coletados, a metodologia mesmo. E aí vem a parte boa, o embate de ideias entre moradores e negócios. Na sequência, vamos traçar um perfil de quem visita o Porto e, para fechar com chave de ouro, pensar um pouco sobre o futuro. Vamos lá? Então, vamos começar falando da cidade em si. A ideia aqui é bem simples, na verdade. É sair do campo da opinião e ir para os fatos concretos. Esse estudo funciona como uma fotografia bem nítida, toda baseada em números, de como o turismo mexe com a vida no Porto. É uma ferramenta essencial para planejar o que vem pela frente. E para ter essa visão completa, essa visão 360 graus, o estudo foi ouvir três públicos bem diferentes, mas essenciais. De um lado, os moradores, que estão ali sentindo o impacto no dia a dia. Do outro, os turistas, que são a razão de ser da indústria. E claro, fechando esse triângulo, os negócios locais, que fazem essa engrenagem toda rodar. Certo, mas como é que esses números foram levantados? É fundamental entender a metodologia, né, para a gente poder confiar no que vem a seguir. Todo esse trabalho de pesquisa aconteceu num período específico, entre março e junho de 2025. E olha só esse número. Quase 3 mil moradores foram entrevistados, tanto cara a cara nas ruas quanto pela internet. É uma amostra muito robusta, o que dá uma força estatística, uma credibilidade enorme para as opiniões que a gente vai ver daqui a pouco. Já do lado dos negócios, a abordagem foi um pouco diferente, mais direcionada. Foram 258 representantes, incluindo gente de associações do setor. A conversa rolou por pesquisas online e reuniões. A ideia era ouvir quem está ali no dia a dia, na linha de frente do turismo. E não podiam faltar eles, né? Os próprios turistas. Foram mais de 1.700 entrevistados em pontos super estratégicos, como no centro da cidade e lá no aeroporto. Isso garantiu que a pesquisa pegasse uma variedade imensa de perfis e percepções sobre a experiência de visitar o Porto. Ok, agora que a gente já sabe de onde vêm os dados, vamos para a parte que talvez seja mais interessante, o choque de percepções entre quem vive e quem trabalha com turismo na cidade. É aqui que o debate começa a esquentar. E logo de cara a gente já viu uma diferença bem grande. Para 82% dos empresários não há dúvidas, os benefícios superam os problemas. Já entre os moradores a coisa fica mais dividida. 51%. É uma maioria? Sim, mas bem apertada. Já acende um primeiro alerta aqui. E este gráfico ajuda a explicar muito dessa tensão. A percepção de que o turismo encarece o custo de vida é praticamente unânime entre os moradores. 90% é quase todo mundo. Fica claro que esse é o ponto mais sensível, o verdadeiro calcanhar de Aquiles dessa relação. E essa divisão de opiniões não para por aí, não. Olha que abismo. Quase 80% dos empresários acham que o turismo ajuda a valorizar a cultura local. Mas entre os moradores, essa visão é bem menos comum. Só 31% concordam. É uma diferença gigantesca que levanta uma questão super importante, né? Mas olha, nem só de divergência vive essa análise. Quando o assunto é emprego, aí sim, a gente vê uma sintonia. É quase um consenso para os empresários, 98%, e uma maioria esmagadora para os moradores, 76%. Aqui, os dois lados concordam. O turismo é essencial para a economia da cidade. Beleza. A gente já ouviu os moradores, já ouviu os negócios. Mas e quem visita a cidade? Quem é, afinal, o turista que vai para o Porto? Conhecer esse perfil é a chave para pensar num turismo mais inteligente e sustentável. Primeiro, a origem. Dá para ver que o Porto atrai gente do mundo todo. Americanos, espanhóis e franceses lideram a lista. Mas o que chama mais atenção é essa fatia enorme de outros. Isso é um sinal ótimo. Mostra que a cidade não depende de um ou dois mercados só. É um sinal de um turismo saudável, mais resiliente. E tem um dado aqui que chama muita atenção. 80% dos turistas têm formação superior. Isso já desenha um perfil de visitante bem específico, né? Alguém provavelmente mais interessado em cultura, em gastronomia, em experiências de mais qualidade. E, claro, esse perfil se reflete no bolso. Em média, cada turista gasta 713 euros durante a estadia. Se a gente fizer uma conta rápida, isso dá cerca de 180 euros por dia. É um impacto econômico bem relevante para a cidade. Outro ponto interessante, o tempo de permanência.
Quase 4 noites. Isso significa que o porto não é só um destino de fim de semana, aquele bate e volta. É o que o mercado chama de city break prolongado, ou seja, as pessoas ficam mais tempo, exploram mais e, claro, gastam mais. E este número aqui é impressionante. É a prova da força que a marca Porto tem. Para 73% dos visitantes, quase 3 em cada 4, não havia plano B. O Porto era o destino. Isso mostra um poder de atração gigantesco e já consolidado. Bom, depois de ver todos esses dados, o que a gente pode tirar de conclusão sobre o futuro do turismo no Porto? Vamos juntar as peças agora e entender as principais mensagens que esse estudo nos traz. O estudo resume tudo em 4 grandes pontos. Basicamente, o ecossistema do turismo lá é maduro e está aberto a conversar, o clima geral ainda é positivo para o visitante, o perfil de quem visita é bom para a economia e bem aceito pela população, e por último, essa diversidade de mercados que a gente falou, que é uma baita vantagem competitiva. E no fim das contas, tudo isso nos joga de volta para a pergunta central, talvez a pergunta de $1 milhão. Como é que se equilibra o motor econômico do turismo com o bem-estar e a qualidade de vida de quem vive na cidade? O Porto tem uma base muito sólida, mas os dados mostram os pontos de atenção. O desafio agora é usar essa inteligência toda para achar esse equilíbrio. E essa é uma reflexão que, na verdade, serve para qualquer grande cidade turística do mundo hoje em dia.